São os melhores repórteres contando as melhores histórias sobre as melhores reportagens do UOL. Qual cobertura da sua carreira mais te marcou? Olha, a cobertura mais engraçada foi a primeira cumbre ibero-americana que aconteceu na Colômbia, numa cidade de praia. E o Collor resolveu sair correndo, como ele costumava fazer, ao meio-dia, no verão, na praia, e uns 30 repórteres e fotógrafos de gravata e paletó e computador a tiracolo correndo atrás dele. Senhora, sob sol a pino, no meio da praia. Eu era jovem na época, consegui ser o primeiro a chegar nele quando ele parou de correr depois de uns 5 quilômetros. Mas ele entrou no carro e foi embora. Ficamos todos nós a 5 quilômetros do hotel, tentando arrumar um jeito de voltar. Quando a gente finalmente conseguiu voltar na caçamba de uma caminhonete, ele tinha dado uma coletiva para todos os jornalistas estrangeiros, enquanto a gente não estava lá. E agora, o que você prefere? Ler notícia de segunda a segunda o dia inteiro ou ficar 15 dias sem ler nenhuma notícia? Obviamente, sem ler nada. Aliás, eu descobri que é muito saudável a gente fazer detox digital. Foi o que eu fiz durante o final do ano e, olha, vou fazer mais vezes. O que você prefere, ficar um mês sem ler um livro ou um mês sem ouvir podcast? Essa é uma dura, mas eu diria que eu prefiro ficar um mês sem ouvir podcast porque faz parte do detox digital. Qual é o seu livro preferido? Senhor de Solidão. E o seu podcast preferido? É um podcast estranho para quem cobre política, chamado Hidden Brain. Ele trata de psicologia social, mas especificamente sobre comportamento humano. E eu aprendo muito com ele sempre. E, na verdade, esse podcast que nós estamos lançando tem um pouco de inspiração no Hidden Brain no formato, que é sempre uma conversa informal, mas roteirizada com alguém que domina muito um assunto. E o apresentador só levanta a bola para o entrevistado cortar. E conta mais para quem ainda não sabe como é o nosso podcast que estreia na próxima quinta. A tagline diz tudo. São os melhores repórteres contando as melhores histórias sobre as melhores reportagens do UOL. A gente extraiu dessas reportagens do Prime as melhores histórias de pessoas. Embora seja uma entrevista, é um podcast narrativo em que o repórter conta o que aconteceu com ele ou com os personagens da sua história ao longo do podcast. Não é uma elucubração, não é teoria, não é opinião, é uma história, ou mais de uma, bem contada. Qual?